Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu vou usar esse vídeo para fazer uma correção das atividades que eu enviei semana passada, mas antes dessa correção eu quero parabenizar vocês pelo Dia do Estudante, né? Quero dizer que eu encontrei nos estudos, encontrei na formação uma possibilidade para mudar a minha vida, né? E eu sou muito grata a tudo aquilo que o estudo, né, e que esse tempo que eu dediquei estudando me proporcionou, né? Eu vou confessar a vocês que quando eu era do ensino fundamental eu não era a melhor aluna da classe, né? Eu tinha várias dificuldades, eu era sempre a aluna mediana ali, mas eu tinha certeza que eu precisava me dedicar e eu tinha certeza que se eu quisesse para mim, né, na minha situação, uma vida melhor ou uma vida diferente, era só estudando que eu ia conseguir alcançar isso, né? E não só ter uma vida melhor para mim, mas ter satisfação naquilo que eu faço, sabe? Ser feliz com o meu trabalho. Afinal, a gente passa, vocês vão ver, quem aqui já trabalha ou um dia vai trabalhar, maior parte dos nossos dias a gente passa trabalhando, né? E não tem coisa pior do que tu passar os teus dias trabalhando com algo que tu não gosta. Então, o estudo, ele também me proporcionou isso. Ele me proporcionou eu poder estudar para me qualificar, para eu poder trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Com aquilo que eu tenho prazer de fazer. Então, esse é um incentivo para vocês e quero parabenizar vocês por esse dia. Se você se dedica, parabéns, continue nesse caminho. Se você acha que está deixando a desejar, tente mais, se dedique mais, porque vale a pena, né? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, eu quero dizer para vocês, plante com dedicação, plante com esforço, né? Às vezes esse plantio nos custa alguma coisa, mas depois colher é bom. A colheita, quando nós plantamos com dedicação, a nossa colheita sempre vai ser de algo bom, né? Quando nós nos dedicamos, nós sempre colhemos sucesso. Então, é só um recadinho muito breve sobre o Dia do Estudante. Vou usar então esse vídeo para realizar a correção das atividades, certo? A primeira questão pedia para fazer ali, dar uma breve explicação de como que era a situação dentro do Império Russo lá no século XIX, século XX. Para pensar, século XIX e século XX, isso não faz extremamente muito tempo, certo? Mas mesmo nesse momento aí, onde muitos países já estavam vivendo a modernidade, já estavam tendo várias transformações sociais, transformações na área do direito, transformações na área industrial, a Rússia ela ainda estava meio atrasada. Isso é um ponto. Outro ponto é que o governo da Rússia ele girava em torno de uma autocracia burocrática. O que é isso? Quando né? Esse pode ser um governo, uma única pessoa, um comitê, enfim. Quando esse ele tem o governo absoluto, ele é dono de todos os poderes dentro do Estado, ele é dono do poder executivo, legislativo, judiciário, ele desempenha todos os poderes, certo? Então ele tem um poder absoluto, esse certo? E no caso da Rússia, este era o czar, né? O imperador. Então, o imperador, ele tinha um poder absoluto dentro da Rússia. Lembrando que o império, ele se caracteriza como aquela instituição, né, onde ela vai tomando lugares, ela vai anexando territórios ao seu poder. Isso caracteriza um império, né? Uma outra situação que a Rússia vivia era que grande parte da população eram camponeses, em situações de grande pobreza, e ainda grande parte da população vivia em regime de servidão. E o regime de servidão ele já tinha sido extinto, proibido em muitos países, e dentro da Rússia mesmo ele já estava proibido. Mas
Na prática, isso ainda acontecia. Pessoas trocando o seu serviço por uma proteção, simplesmente por uma moradia e uma terra para tu plantar, né? E além de tu ainda cuidar da tua terra, tu ainda tinha que prestar todos os serviços para aquele dono. Então, isso caracterizava a servidão. Então, grande parte da população ainda vivia nesse sistema aí bem complicado. Tinha parte da população que eram os operários que trabalhavam nas indústrias. Haviam poucas indústrias, a Rússia, ela não, o Império Russo, né, ele não tinha assim aquele mega processo de industrialização, ele não estava totalmente industrializado, né? As indústrias, elas se instalavam em capitais, principalmente, né, em grandes centros, vamos dizer assim. Então não tinha indústrias espalhadas por toda a Rússia, era principalmente em 2 grandes centros ali. Um deles, São Petersburgo, né? E o pessoal que trabalhava nessas indústrias, né, sem direitos trabalhistas, com situações totalmente insalubres. Então, a população russa vive uma situação muito complicada. O governo do czar não tinha sucesso em criar políticas públicas, em criar meios de transformar a vida dessa população, de conseguir resolver a situação dessa população. Então, século XIX, século XX ali, durante o Império Russo, essa era a situação bem complicada que a maior parte da população vivia, certo? A terceira questão, né, eu pedi para vocês resolverem a número 1 e a número 3 da página 66, e a terceira pedia para fazer dizer ali as diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques, que eram grupos ali socialistas que começaram a se desenvolver na Rússia, né? Os bolcheviques, eles eram liderados por Lenin, né? Os bolcheviques defendiam que os operários e os camponeses tinham que derrubar o czar, derrubar o império, né, o imperador, e derrubar a burguesia também, que a burguesia era composta geralmente por profissionais liberais, comerciantes, pessoas bem de vida, né, derrubar esses 2 grupos e instalar o socialismo na Rússia. Já os mencheviques, né, eles eram liderados por Martov. Os mencheviques diziam que podia-se criar uma forma de retirar o imperador, o czar do governo, certo? Toda a população se juntar, inclusive com a burguesia também, todos se unirem para instalar uma democracia capitalista dentro da Rússia. E quando a Rússia já estivesse estável, aí sim eles começariam um processo para instalar o socialismo. Então, os bolcheviques, eles eram um pouco mais incisivos, para instalar o socialismo, desculpa. Os bolcheviques, eles eram mais incisivos, mais diretos, e os mencheviques diziam que devia haver um processo para que a Rússia, né, tivesse aí, vamos dizer, uma segurança econômica e tal, para que se implantasse o socialismo, né? Na página 71 tinha a questão 4, 7 e 8 que eu pedi para resolver. A questão número 4 pergunta quais eram as reivindicações das camadas populares na Revolução de 1905. O que foi a Revolução de 1905? Durante 1905, ocorreram uma série de greves, manifestações dentro do Império Russo, inclusive ocorreu ali o Domingo Sangrento, né, onde a manifestação foi duramente reprimida pela guarda do czar, né? Em 1905 também, o czar convoca, né, convida o parlamento. Quem era o parlamento? O parlamento geralmente, né, são líderes eleitos pelo povo, né, o parlamento que era chamado de Duma, líderes eleitos pelo povo, e esses líderes, né, que formam um parlamento vão caminhar juntamente com o grande líder, seja ele rei, seja ele imperador, né, juntamente para promover ali, para cuidar das questões políticas daquele lugar. Então, ali até em 1905, o czar, ele convoca o parlamento para dizer assim, né, olha, eu estou convocando o parlamento, isso quer dizer o quê? Eu estou interessado em saber o que os representantes do povo têm a dizer, né? Estou interessado em resolver essa situação. Porém, isso é só assim
vamos dizer assim, uma tapeada, né, para fingir assim, olha, eu tô consultando vocês sim, tá? Eu tô interessado sim na situação de vocês, né? Mas fazia séculos que o parlamento não caminhava junto, séculos, digo, modo de dizer, né? O parlamento não caminhava junto com o imperador ali, né? O conquisar. Então, as maiores reivindicações das camadas populares na Revolução de 1905, que é esse momento aí que a Rússia está vivendo, cheio de greves e manifestações, eram melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Essas eram as reivindicações da Revolução de 1905, certo? A outra questão era a questão número 7 e perguntava o seguinte: que medidas foram tomadas pelos bolcheviques após a Revolução de Outubro de 1917? Então, ao chegar ao poder, né, os bolcheviques ali em 1917, uma das primeiras coisas que eles fazem é dar uma simplificada na língua para facilitar, vamos dizer assim, o ensino nas escolas, né? Eles dão uma equiparada ali, uma equilibrada nos direitos civis entre homens e mulheres, né? E um outro ponto também, eles tiram os títulos de nobreza, né? Então os nobres, aqueles que tinham títulos de nobreza, eles deixam de ser nobres, né? Ter essa titulação e eles passam a ser uma pessoa qualquer, como todos os outros, né? As terras que eram da burguesia, da nobreza e da igreja, elas são distribuídas aos camponeses, né? E os bancos, eles deixam de ser de propriedade privada e eles passam a ser de propriedade do Estado. O que isso quer dizer? Quando algo é do Estado, quer dizer que como se o Estado fosse dono dessa instituição. Então, todo lucro que essa instituição tiver vai direto para o Estado, né? Assim como todo prejuízo ou investimento que precisar também depende do Estado manter, né? E uma outra atitude, providência também tomada pelos bolcheviques foi o assassinato de toda a família Romanov, né? Nesse momento aí, quando os bolcheviques tomam o poder em 1917, né, o imperador era Nicolau II e a família dele tinha ali a sua esposa, 4 filhas meninas e mais um filho menino, certo? Essa família, né, quando os bolcheviques tomam o poder, elas são convidadas, vamos dizer assim, elas são isoladas, né? Essa família aí, ela é isolada, essas pessoas, né? Que é a família aí do imperador, né? E eles estão esperando, vamos dizer, um contato, um carro para buscá-los e levá-los para o exílio, né? Então, nessa cabana aí, nesse lugar que eles estão esperando esse carro, os bolcheviques então recebem a ordem de assassinar toda a família Romanov, toda a família do imperador. Então, eles assassinam o imperador Nicolau II, sua esposa, suas 4 filhas meninas e o seu filho menino também, o garotinho, né? Talvez devia ter ali 5 ou 8 anos, se não me engano. Então toda a família é assassinada. Existem histórias recentes, né? Histórias, vamos dizer assim, algo que era propagado na época, que uma das meninas, filhas do imperador, havia sobrevivido e estava perdida, estava sem memória e tal. Mas isso já foi encerrado, dado como de fato encerrado, porque a ossada deles foi encontrada, inclusive dessa menina que era a Anastácia, né? Então, essas foram uma das providências, né? Algumas das providências, as principais, que os bolcheviques tomaram assim que entraram no poder ali na Revolução de 1917. A outra questão que eu pedi para vocês resolver dizia assim: a Revolução Russa não promoveu uma revolução cultural. Essa frase está correta? Porque a Revolução Russa, sim, ela promoveu uma revolução cultural, né? Houve ali um incentivo de vários artistas naquele momento, né? Principalmente ali na área do expressionismo, né? Então, a arte, ela teve um momento de crescimento aí durante aí a Revolução Russa, e também a questão da propaganda, né, onde
era feita uma propaganda muito forte, né? E era exigido que houvesse demonstrações para o público de que sim, esse momento da Rússia ele era o melhor da Rússia, ele era o mais correto para a Rússia. Então tudo era voltado para esse lado, para que as pessoas tivessem essa visão, né? Sendo que com o imperialismo, com aí o socialismo na Revolução de 1917, a Rússia, a situação da população em si, embora a gente olhe muitas vezes, né? As terras da igreja foi distribuída para os camponeses, a nobreza perdeu seus títulos, tal. Tudo isso parece muito maravilhoso, né? Mas em si, a população em si, ela não teve uma mudança de vida, ela não teve uma melhora nas suas vivências, não houve uma melhora, um crescimento econômico na Rússia, não houve grandes transformações de políticas públicas para a população russa. Então, embora houvesse aí todo um ideal, né, de transformação na Rússia, na prática, esse ideal ele não tinha obtido sucesso aí com a Revolução de 1917, certo? A próxima questão que eu pedi para vocês colocarem foi na página 74, a questão número 1. Os territórios, segundo ali o nosso mapa da página 74, nós temos aqui um mapa, certo? E segundo o nosso mapa, os territórios que compunham aí a União Soviética, né, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, era ali a Rússia, que era a maior parte do território, tinha ali Bielorrússia, Ucrânia e depois no cantinho aqui, também pertencentes à Rússia, né, se tinha Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Estes eram os países que faziam parte ali da União Soviética em 1922, certo? Na página 75 pede uma outra questão, que é a do quadro Explore. E ali naquela questão pergunta o seguinte: como Stalin foi retratado nesse cartaz? Quais eram as prováveis intenções do artista ao criar essa representação? Aqui nós vemos então o cartaz de Stalin, né, juntamente com as crianças. Então, nessa ilustração aqui, a gente consegue ver ele se divertindo, interagindo com o grupo de crianças. As crianças são ali representadas com uma expressão de felicidade, de serenidade, de alegria em estar em contato com aquele grande líder, como era considerado Stalin, né? E ali demonstra ali um cenário tão tranquilo, porque tem ali plantas, é como se estivessem ali uma paisagem ali de um parque, né? Uma das crianças, vocês vão perceber, até tem uma criança aqui que segura o desenho do Kremlin. O Kremlin era o centro ali do partido, certo? Outra ali segura um navio, uma outra ali entrega flores para ele. Tudo isso a gente consegue perceber aqui nessa imagem. E todas essas características buscam demonstrar Stalin como uma pessoa generosa, uma pessoa que está ali interagindo com crianças, né? Uma pessoa simples, amável, ou o pai do povo soviético, né? Como era retratado. Então, assim, um ponto a se destacar sobre o socialismo, sobre o governo ali de Stalin, por exemplo, dentro do socialismo ali na Rússia, né, era essa forte propaganda que era feita sobre esse grande pai, né, do povo soviético, como era retratado Stalin, né? Havia uma grande propaganda positiva acerca do governo dele, da pessoa dele, né? E eles mesmos diziam também, né, uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então, assim,
Stalin não era toda essa flor de pessoa, né? A gente sabe, se você procurar também na internet, você vai observar todos aqueles que iam contra o seu governo, que iam contra as suas decisões, ou que simplesmente demonstrasse qualquer tipo de oposição, né, as suas ideias. Essas pessoas, elas eram caçadas, esses partidos eram caçados, eles eram assassinados. Então, assim, o Stalin, ele não era toda essa florzinha, esse docinho de pessoa, né? O Stalin, ele era uma pessoa bem complicada nesse sentido, né? Porque não existia para ele essa ideia aí de direito de oposição, né? Uma outra questão que eu pedi para vocês responderem foi na página 76, a questão 11. E a questão 11 dizia assim: o stalinismo, né, o governo ali de Stalin, caracterizou-se pelo autoritarismo e pela violência. Explique essa afirmação. O que essa afirmação da página 76, da questão 11, ela está querendo dizer? Então, o stalinismo, ele era um governo, né, o governo também não só de Stalin, mas o governo também ali de Lenin, né? Ambos foram governos totalmente totalitários, né? Onde o Estado, tudo passava pelo Estado, havia uma grande burocratização, o Estado, ele tinha um controle absoluto de tudo, né? Os meios de comunicação também eram controlados pelo governo, né? Todo aquele que fosse opositor ou qualquer, como eu já mencionei, que tivesse qualquer ideia diferente àquilo que o governo decretava ou declarava ou expressava, essas pessoas, elas eram perseguidas ou assassinadas, né? Então, assim, a violência, ela foi algo bem extravasado, bem expressado dentro aí tanto do governo de Lenin, mas nesse caso aqui a gente tá falando de Stalin, né, também. Então, assim, era um governo totalmente totalitário, uma censura aos meios de comunicação, onde a imprensa, ela não tinha liberdade, né, essa questão aí da divisão das terras para todos, né? Ao mesmo tempo que ela parecia uma ideia boa, ela também se tornou uma ideia um pouco complicada, porque a coletivização da terra, ela se tornou uma coisa obrigatória, então ninguém mais era dono de nada, o Estado era dono de tudo, né? Então a terra, ela era coletiva, então isso era uma situação um pouco complicada dentro da Rússia nesse momento. E o stalinismo também, ele não reduziu a situação de extrema pobreza que viviam muitas pessoas na Rússia, né? Existia em vários lugares ainda, inclusive até o canibalismo, né? Pessoas que acabavam morrendo, né, de fraqueza, de desnutrição, de fome, e outras pessoas praticavam canibalismo com estas. Então, assim, a situação da Rússia com o imperador, a situação da Rússia com Lenin, a situação da Rússia com Stalin, ela não foi aquela situação que teve um progresso, uma transformação, né? O povo russo, ele viveu uma situação muito complicada durante muito tempo, tanto na questão de direitos, quanto na questão de políticas públicas, de uma melhora real e transformadora de vida, certo?